Jair Bolsonaro promete visitar hoje a cidade de Recife, afetada pelas fortes chuvas do fim de semana. Pelas redes sociais, o presidente disse que disponibilizou desde o primeiro momento meios para socorrer os atingidos. Ainda em busca de apoio dos evangélicos, o candidato à reeleição participou no sábado da Marcha para Jesus em Manaus. Ele esteve acompanhado da primeira-dama Michele Bolsonaro, que se filiou ao PL na última semana numa tentativa de atrair o eleitorado feminino. Após conseguir o apoio de Alexandre Calil, do PSD, em Minas Gerais, Lula trabalha para fechar mais alianças nos estados. No entanto, o candidato petista ainda precisa diminuir as divergências entre alguns aliados, como no Rio de Janeiro. Por lá, o PT decidiu não lançar candidato próprio ao governo do estado em troca de apoio ao ex-presidente. Já Ciro Gomes, do PDT, esteve em São Paulo para se encontrar com lideranças de comunidades. No Grajaú, extremo sul da capital, o pré-candidato acompanhou um campeonato de futebol. Lá ressaltou a importância do esporte aliado à educação. Eu sei como é importante para a comunidade, né? Dar oportunidade para a juventude, ter um lazer, ter cultura, o esporte tem um papel que sem isso e a educação a gente sempre terá uma ameaça e o gavião, né, da violência ameaçando nossos filhos e nossa juventude. Na chamada terceira via, Simone Tebet, do MDB, continua cobrando apoio do PSDB. Para conquistar o objetivo, no entanto, é necessário que o MDB apoie os candidatos do PSDB em outros estados, segundo o presidente do partido, Bruno Araújo. Após desistência de João Dória ao Planalto, a sigla ainda tenta lançar candidatura própria. A reunião entre os líderes do PSDB, que pode definir o futuro da legenda, está marcada para a próxima quinta-feira. Se depender da análise dos cientistas políticos Daisy Tiocari e Fernando Schiller, no entanto, todo o esforço da terceira via é em vão. Entrevistados no programa Canal Livre da Band, os analistas destacam que a polarização entre Lula e Jair Bolsonaro já tomou conta do cenário eleitoral. Para ambos, o quadro dificilmente será revertido. Segundo o Fernando Schiller, também colunista da Rádio Bandeirantes, a polarização é consequência do voto estratégico do brasileiro. Ele tem uma certa visão, mas ele olha para o outro lado, já pensa na lógica do segundo turno e vai fazendo a sua opção. Por que a polarização se retroalimenta? Porque um eleitor, vamos dizer assim, mais à esquerda, genericamente falando, mas que estaria disposto a uma alternativa, por exemplo, Ciro Gomes, eventualmente, olhando o Bolsonaro do outro lado, ele volta para o Lula, né, que é uma espécie de bola de segurança. O eleitor mais à direita, mais conservador, né, que eventualmente gostaria de uma posição, por exemplo, como a do João Dória, terceira via, etc., olhando o Lula nas pesquisas, né, a polarização, ele volta para o Bolsonaro. Apesar dos resultados dos levantamentos, tanto Lula quanto Bolsonaro apresentam índices de rejeição muito altos entre a população. Segundo a última pesquisa Datafolha, o atual presidente tem rejeição de 54%, enquanto o petista, 33%. Na avaliação de Daisy Tiocari, no entanto, Lula leva vantagem ao explorar a situação econômica e social do país, enquanto Bolsonaro se complica com polêmicas. Ele continua falando para o eleitorado dele, atacando as instituições, e isso não faz ele subir. Porque esse ataque às instituições, ao STF, à ciência, funcionam para a bolha dele. Mas não funcionam justamente para esse eleitor que não está conseguindo pagar as contas. E aí a gente percebe que o ex-presidente Lula tem feito o discurso do gás, da comida, de colocar de novo o prato de arroz e feijão na mesa do trabalhador. Então, com certeza, ainda mais pelo que a pandemia causou, essa eleição vai ser, eu brinco muito com isso, mas essa eleição vai ser a eleição do pagamento de boleto. O debate